O choro nos comentários é livre para todos os públicos. Deixa o like no vídeo agora, antes de qualquer coisa. Pois é, rapaziada, eu fiquei um tempo fora de órbita, mas agora eu tô de volta e tá na hora de trazer um pouco de visão absoluta pra vocês. O melhor usuário de Taijutsu contra o terceiro mais forte do bando do Chapéu de Palha. Em uma batalha real, até a morte. Quem teria a maior chance de vitória? Logo de início eu digo que os dois podem vencer essa batalha, mas quem teria a maior chance de vitória? Sanji atual do mangá ou o Guy usando o oitavo portão? É isso que você vai ver aqui e agora. Força física. Aqui nesse ponto, a gente consegue ver que o Sanji com certeza é capaz de mandar para vários metros de distância, coisas que com certeza pesam algumas centenas ou milhares de quilos, assim como ele fez com Yadasumi na Ilha dos Homens Peixe e assim como ele fez com Queen na Ilha de Onigashima. Então, é claro que o Sanji tem força física suficiente para representar perigo para praticamente qualquer um, se for uma batalha corpo a corpo. Mas pelo menos tudo que o Sanji mostrou até o momento nem se compara ao feito de força física do Guy no oitavo portão, sendo capaz de criar um túnel extremamente profundo graças ao deslocamento de ar de um único soco, além do próprio Madara Rikudou admitindo que ele não deveria deixar o Guy o acertar diretamente com os punhos. Então, de acordo com os maiores feitos de força física de ambos os personagens, o nível de força física do Guy acaba sim sendo superior ao do Sanji. E lembrando, o ataque que o Guy utilizou contra o Madara não foi um ninjutsu, não foi um poder especial que acarreta em uma grande destruição, foi um taijutsu, o taijutsu Elefante do Anoitecer. Isso não é um ninjutsu que causa uma grande destruição, assim como o Chidori do Sasuke que foi capaz de destruir o meteoro lá no filme The Last. A técnica Elefante do Anoitecer é um ataque contínuo de 5 socos, e cada soco é realizado mais rápido do que o anterior. Agora falando sobre poder destrutivo. Para determinar o vencedor desse ponto, a gente precisa analisar todas as habilidades de ambos os lados. E mais uma vez, o Guy sai vencedor, porque pelo menos até o momento presente, o Sanji não demonstrou nenhuma habilidade que seja tão destrutiva quanto a Mariposa da Noite, o Elefante do Anoitecer e o Tigre do Entardecer. Pelo menos até o momento atual do mangá. Desde o início do pós-time skip, o Sanji não teve muitos grandes momentos de destaque, então ele até pode ser capaz, mas a falta de feitos dele é o que complica a situação do cara aqui, né? Vamos ver se daqui pra frente o Eiichiro Oda dá mais atenção pro Sanji nas batalhas, porque nesse momento ele realmente não tá tendo feitos pra poder levar ao ponto de poder destrutivo. Resistência e durabilidade. Esse ponto aqui é do Sanji. Pelo fato de que agora, depois do despertar dos genes da Jarma 66, o Sanji se tornou um personagem extremamente resistente e durável, sendo capaz de simplesmente voltar ao normal de um momento para o outro após ter quebrado todos os ossos do corpo, e depois ele simplesmente continuou lutando numa boa. Por outro lado, o Guy, quando tá usando o oitavo portão, consegue um poder extraordinário, mas é ao custo da sua própria vida, né? O oitavo portão com certeza não é o tipo de técnica que você usa para batalhas longas. Muito pelo contrário, ela é utilizada para que você acabe com o seu inimigo o mais rápido possível. Uma amostra disso é que depois de apenas 3 momentos de ataque, o Guy já estava cansado e impressionado que o Elefante do Anoitecer não tinha sido poder suficiente para derrotar o Madara. E aí ele teve que partir logo para sua cartada final. Então é isso, rapaziada. O ponto de durabilidade vai direto pro Sanji. Velocidade de locomoção. Ai. Esse assunto aqui provavelmente vai ser o que mais vai causar discussão nos comentários. Vamos lá. O Guy não tem velocidade da luz e o Sanji também não. Pelo menos até o momento presente no mangá. Mas vamos começar pelo Guy, Eu já vi gente dizendo que o Guy tem velocidade da luz porque o Madara disse que o Guy estava distorcendo o espaço logo depois de dizer que o Guy era rápido. E ok, isso é uma interpretação de fã, né, já que não fica explícito no mangá se essa distorção no espaço aconteceu por causa do chakra do Guy ou por causa da velocidade dele. Mas tudo bem, já que não fica explícito no mangá, você pode interpretar assim se você quiser, tá tudo bem. O ponto é que, mesmo que isso seja verdade, eu vou repetir o que eu disse nesse vídeo aqui. Você utilizar um ataque que faz você ter uma velocidade específica durante o uso desse ataque é uma coisa. Agora, você
por si só e a qualquer momento ser capaz de utilizar tal velocidade ou até mais para se locomover livremente para onde quiser é uma coisa completamente diferente. Ou seja, o problema pode estar na sua interpretação da situação, porque ter a velocidade da luz é completamente diferente de poder usar um ataque específico que te faz ter a velocidade da luz durante o uso desse ataque. E é por causa disso que eu digo que o Guy não simplesmente tem a velocidade da luz. Ele teoricamente pode aplicar a velocidade da luz durante um ataque específico, mas não significa que tal nível de movimentação faça parte do personagem normalmente. Mas a respeito do Sanji, a história é um pouco diferente. Primeiro ponto, na luta contra o Queen, o Sanji já demonstrou ter habilidade suficiente para reagir a uma suposta velocidade da luz quando ele junta sua alta velocidade com o seu haki da observação. Mas ser capaz de reagir a uma velocidade não significa que você a tem ou que você é mais rápido do que ela, e o próprio Sanji mostra isso. Mesmo tendo habilidade suficiente para reagir aos raios lasers do Queen, ele ainda assim conseguiu ser pego pelo Queen, o que não deveria acontecer com alguém que supostamente tem a incrível velocidade da luz, ou até mais do que isso. E lembrando, a sua capacidade de reação nada mais é do que a junção da sua capacidade de detecção com a sua velocidade de locomoção. Então, teoricamente, repito, teoricamente, no universo de One Piece, se você tiver um bom haki da observação e ainda por cima uma velocidade grande ao ponto de parecer invisível aos olhos do seu inimigo, você teoricamente pode até mesmo reagir a um raio laser, mas ser capaz de reagir não significa que você tenha a mesma velocidade daquilo que você se esquivou, até porque isso também depende da distância em que o ataque está de você, e é aí que entra o segundo ponto. Lá no capítulo 1107 de One Piece, o Sanji conseguiu reagir a um raio laser do Kizaru. E quando eu li isso aqui, eu acreditei firmemente que o Oda ia desenvolver uma batalha entre o Sanji e o Kizaru, e que durante essa batalha, o Oda ia colocar o Sanji como alguém que consegue ultrapassar a velocidade do Kizaru, ou pelo menos ficar de igual para igual com ele. Mas infelizmente, não foi o que aconteceu, e eu realmente acredito que um dia o Oda até pode colocar o Sanji como alguém que de fato possui tal velocidade, porque a alta velocidade é uma das características do personagem, mas nessa cena em específico, o Sanji só conseguiu impedir o laser do Kizaru por causa de 3 pontos. O primeiro é o seu haki da observação, o segundo é a sua velocidade extremamente elevada, e o terceiro é o fato de que o Sanji estava a uma distância muito curta daquele local. Quando você lê o capítulo, você vê que o Sanji estava praticamente do lado da Bonnie, que era o alvo do Kizaru naquele momento. Então, juntando o haki da observação com a alta velocidade e o fato de que o Sanji já estava praticamente bem do lado da Bonnie, é claro que o Sanji conseguiria reagir a um laser do Kizaru, até porque ele já havia se mostrado capaz de fazer isso antes. Agora, a história seria diferente se o Sanji estivesse, por exemplo, lá do outro lado da ilha de Egghead e mesmo assim conseguisse ser rápido o suficiente para cruzar toda a ilha e chegar até a Bonnie antes do ataque do Kizaru. Se o Sanji tivesse feito isso, aí sim, a história seria completamente diferente, mas nem de longe foi isso que aconteceu. Então não, o Sanji não tem velocidade da luz e eu acredito que ele pode ter um dia, mas, por enquanto, o Oda ainda não deixou isso claro no mangá. Tanto o Sanji quanto o Guy têm velocidade suficiente ao ponto de sumir do campo de visão do seu inimigo. E se o Rock Lee, lá no início da obra, já tinha pelo menos algo próximo de tal velocidade, eu não vejo motivo nenhum pro Guy não ter até mais do que isso, já que foi ele quem treinou o Rock Lee. E no 8º portão sua capacidade física é aumentada em até 100 vezes. Tomando como base o fato de que a velocidade do Rock Lee foi adquirida treinando com o próprio Guy, e que essa velocidade do Rock Lee se tornava ainda maior abrindo os portões, eu acho que acaba ficando claro pra quem que eu vou dar esse ponto, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda quando eu digo que é questão de lógica básica e simples dizer que um professor é superior ao seu aluno em todos os sentidos, certo? Você não concorda com isso? Pois é, se o Rock Lee lá em Naruto Clássico já tinha uma velocidade assim, o Guy com certeza tinha mais.
E vê se acalma esse seu coração aí, viu, fanboy de One Piece? Acalma esse seu coração aí. Você tem que entender que a realidade é essa, cara. Pelo menos de acordo com os feitos que foram apresentados nas páginas do mangá, o que nós podemos ver, e que inclusive é até descrito no mangá, é que o Sanji é veloz ao ponto de parecer invisível aos olhos do seu inimigo. E um feito nesse nível, o Rock Lee já era capaz de pelo menos fazer algo parecido lá no início de Naruto. E se o Rock Lee era capaz de pelo menos algo parecido com isso, o Guy com certeza também era. E quando a gente adiciona os 8 portões na jogada, aumentando a capacidade física do Guy em até 100 vezes, aí não tem jeito, cara. Eu tenho que dar esse ponto de velocidade pro Might Guy, não tem jeito. Nível de detecção. Bem, o Guy tem um nível de detecção consideravelmente bom, já que enquanto ele estava no 7º portão, depois de ter derrotado o Kisame, ele foi capaz de perceber o Kisame mexendo um único dedo e atacando no exato momento em que o Kisame se mexeu. Mas, sinceramente, eu acredito que o Sanji seria capaz de fazer o mesmo com o seu Haki da Observação, se ele estivesse com o mesmo foco do Guy, né? Naquele momento, o Guy estava totalmente focado em perceber qualquer movimento do Kisame. Se o Sanji estivesse com o mesmo foco usando o seu Haki da Observação, eu acredito que ele seria sim capaz de fazer a mesma coisa. Então, 1 ponto de nível de detecção vai para o Sanji e meio ponto vai para o Guy. Não só porque eu acredito que o Sanji poderia fazer a mesma coisa que o Guy seria capaz de fazer, como também por causa de todas as outras habilidades e características do Haki da Observação. Nível de reação. Como eu já disse antes, a sua capacidade de reação é a junção do seu nível de detecção com a sua velocidade de locomoção. E é justamente por causa dessa junção que eu vou dar meio ponto pro Sanji e 1 ponto inteiro pro Guy. Porque por mais que o Guy seja mais rápido do que o Sanji também é muito rápido, e pelo que podemos ver através do mangá, o Haki da Observação é uma habilidade que está em um nível superior à capacidade de detecção que o Guy demonstrou contra o Kisame. Então, eu não poderia deixar o Sanji sem ponto aqui nesse assunto por causa do Haki da Observação, isso não poderia ser ignorado de jeito nenhum, mas eu também não poderia ignorar a velocidade do Guy. Então vai ficar 1 ponto inteiro pro Guy e meio ponto pro Sanji. Variedade de poderes. Bem, quando o assunto é variedade de poderes, eu vou dar 1 ponto para cada um dos lados, já que nenhum dos dois lados tem muitas habilidades que sejam diferentes de ataques físicos, tá? Até porque o estilo de luta de ambos os personagens é batalha corpo a corpo, então aqui vai 1 ponto pro Sanji e 1 ponto pro Guy também. Mas no final das contas, quem é que sairia vencedor dessa batalha? Rapaziada, assim como no caso da batalha do Zoro contra o Sasuke, qualquer um dos lados poderia sair vencedor. A questão é qual dos lados tem a maior chance de vitória, em uma batalha onde a intenção é matar o seu oponente o mais rápido possível. Usando o 8º portão, o Guy partiria para um ataque direto. O mais provável é que seja utilizando o Elefante do Anoitecer, né? Eu consigo imaginar o Sanji desviando do ataque usando seu Haki da Observação. O ponto é que ele pode até fugir, mas além dele não conseguir fugir para sempre, ninguém ganha uma luta só fugindo, né? E como o Sanji não é do tipo de longo alcance, ele tentaria se aproximar a todo momento, justamente porque se ele não tem contato físico, ele não consegue atacar o seu oponente. O ponto é que com a sua aproximação, o Guy poderia usar o Elefante do Anoitecer, e se o Sanji for atingido por algum, ele vai acabar levando todas as outras 4 sequências de socos, e isso não seria uma coisa muito bacana para ele não. Se alguém, como o Madara Rikudo, já dizia que ser acertado pelos 5 socos seria um problema, imagina o que isso não faria com o Sanji. É claro, o Sanji é sim muito resistente e durável, mas ele não chega no nível do Madara Rikudo. Se o Sanji é capaz de quebrar todos os ossos do corpo, se regenerar rapidamente e depois voltar para a batalha, o Madara Rikudo é capaz de não apenas regenerar um corpo ferido, como criar o seu corpo de novo, já que nesse quadro aqui, você pode ver que o lado esquerdo do Madara foi completamente destruído. Não havia mais nada ali para ele curar. O cara literalmente recriou uma parte do próprio corpo. O que eu quero dizer com isso é, se o Madara, sendo capaz de fazer esse tipo de coisa, admitiu que não seria uma boa ideia ser atingido em cheio pelo Elefante do Anoitecer, então imagina o que esses ataques poderiam fazer com alguém com resistência e durabilidade inferior ao do Madara. Eu acredito que esses seriam golpes fortes o suficiente para deixar o Sanji muito ferido.
e qualquer ataque do Sanji também não seria uma boa notícia pro Guy. O ponto é que, com uma habilidade como o Elefante do Anoitecer, seria muito difícil pro Sanji se aproximar ao ponto de desferir uma sequência de golpes. Ele poderia conseguir? Eu acredito que poderia sim, mas um único ataque do Sanji não seria tão destrutivo quanto um único Elefante do Anoitecer, com cada soco sendo capaz de criar um túnel enorme no chão. Tendo dito isso, eu vou dar a maior chance de vitória para o Might Guy. Tá? E eu dou a maior chance de vitória para o Might Guy pelo fato de que ambos podem ser vencedores. Mas, enquanto o Guy pode vencer muito mais pela sua capacidade de vitória, o Sanji pode vencer muito mais pela conveniência da situação. Já que o fato é que o Sanji não é um personagem que tem qualquer problema com lutas prolongadas, ao contrário do Guy no Oitavo Portão, que precisa acabar com a batalha o mais rápido possível, porque ele está literalmente morrendo enquanto usa o Oitavo Portão. Então, eu acredito que com uma boa sequência do Elefante do Anoitecer, o Guy já conseguiria derrotar o Sanji. Mas, se ele acabar resistindo, aí a vitória do Sanji. Não por ele ter mais capacidade de vitória, mas sim porque o Guy acabaria tendo o mesmo problema que ele teve contra o Madara. O problema de que ele atacava para matar, mas o Madara resistia. Ele atacava para matar outra vez, e o Madara resistia de novo. E eu não consigo enxergar a Mariposa da Noite como um ataque efetivo contra o Sanji, tá? Não porque o Sanji resistiria a esse ataque, mas sim porque antes de usar esse ataque, o Guy meio que carrega uma barrinha de poder para poder usar, sabe? E como alguém que pode usar o Haki da observação, eu não consigo acreditar que o Sanji ia simplesmente ficar parado só esperando o ataque do Guy chegar do mesmo jeito que o Madara fez. Mas o Guy ainda é mais rápido, né? Se ele acertasse esse golpe, realmente não teria como. Seria F pro Sanji, sem sombra de dúvidas. Mas eu sinceramente acho difícil o Sanji ser acertado por um golpe que o Guy precisa carregar uma espécie de barrinha de poder antes de poder utilizar. E no caso do Sanji usando o mesmo ataque que ele usou para derrotar o Queen, eu acredito que isso seria sim o suficiente para ferir bastante, mas não seria o suficiente para matar o Guy. A questão é, com o Guy sendo muito mais rápido, o que você acha mais provável? O Sanji conseguir aplicar vários ataques mortais em sequência, ou o Guy conseguir aplicar vários Elefantes do Anoitecer em sequência? Pois é, ambos podem sair vencedores, mas o Guy tem uma chance maior do que o Sanji. Então, qualquer aproximação do Sanji seria a oportunidade perfeita para o Guy usar o Elefante do Anoitecer, e os ataques de ambos os lados podem ser fatais, contanto que sejam aplicados várias vezes em sequência. E quem tem mais chance de fazer isso é o Guy, já que o Sanji não pode manter distância, ele estaria o tempo inteiro vindo exatamente na direção dos punhos do Guy, o que daria total vantagem para o Guy durante a batalha. Então, pela última vez, para finalizar, ambos os lados podem sair vencedores. O ponto é que, enquanto o Guy pode vencer por realmente ter uma maior capacidade de vitória, a vitória do Sanji é muito mais pautada no fato de que o Oitavo Portão é um poder temporário, e quanto mais longa fosse a batalha, pior seria pro Guy e melhor seria pro Sanji. E finalmente, rapaziada, por todos os motivos que já foram ditos, ambos podem vencer, mas o Guy tem uma chance maior de vitória, então ele sai como vencedor aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aí para valorizar o meu trabalho, cara. Se você concorda ou discorda, pode comentar aí embaixo, tá? Fique à vontade. E se você quiser receber mais vídeos desse canal para continuar tendo a visão absoluta, se inscreve aqui nesse canal e ativa o sino de notificação para receber os próximos vídeos. Eu sou o Visão Absoluta e até a próxima.